Bom dia a todos, aqui é Michelangelo, sou bibliotecário e Training Manager da EBSCO. Duas boas-vindas a todos para que a gente inicie mais uma edição dos seminários A Biblioteca Está Aberta da EBSCO. Estamos já aqui com a presença da Paula Carina, que vai fazer então essa brilhante fala para hoje, como a biblioteca pode apoiar o processo de pesquisa e o repositório institucional. Seja bem-vinda, Paula. Eu vou ler a tua biografia para que todos te conheçam. Eu já tive o prazer de te conhecer pessoalmente e já conhecia bastante do teu trabalho. Vamos então apresentar a Paula. A Paula é professora do curso de Gestão da Informação e do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná, UFPR. Também é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da Universidade do Estado de Santa Catarina. É doutora em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, com período de doutorado sanduíche na High School da University of Washington, com bolsa Fulbright CAPES. Atuou por 11 anos como bibliotecária no sistema de bibliotecas do FPR, nas áreas de Ciências Jurídicas e Ciências Agrárias. Essa foi a apresentação da Paula. Paula, seja bem-vinda. Bom dia, Michelangelo. Bom dia a todos que estão aí conectados. Agradeço a EBSCO pelo convite, aí, especialmente ao Leandro, ao Renan e a você, né, por essa oportunidade de participar dessa ação. A biblioteca está aberta, né, da EBSCO é um prazer e é muito relevante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, pessoal, hoje eu vou falar muito da minha experiência, tanto como bibliotecária, mas também como usuária de bibliotecas, né, tendo em vista que todo o tempo da graduação, da pós-graduação. Então, o meu olhar vem muito dessa direção, né, como bibliotecária no sistema de bibliotecas da UFPR, e como usuária, como aluna de cursos de pós-graduação, tanto no Brasil como na minha experiência durante o doutorado sanduíche. Quando a gente fala em pesquisa, né, a pesquisa ela está presente em diferentes unidades de informação. Então, se a gente for pensar numa biblioteca pública, as pessoas vão à biblioteca, muitas vezes para pesquisar informação utilitária, né, para pesquisar informação que vai auxiliar em alguma atividade acadêmica, escolar, mas elas também podem ir, e aqui eu trouxe um exemplo um pouco diferente, né, pesquisar informações sobre uma vaga de trabalho. Essa foto é da Seattle Public Library. Eles têm um centro que é de recursos do trabalho, né, então é um espaço bem grande, com muitos computadores, com pessoas disponíveis, né, entre bibliotecários, auxiliares, para ajudar as pessoas em busca de trabalho. Aqui, por exemplo, ainda na biblioteca pública, né, um tipo de informação diferente que as pessoas vão buscar é pesquisar por um lugar para lavar roupas e tomar banho. E aí vocês podem estar se perguntando, né, mas por que, né, nos Estados Unidos, numa grande cidade, alguém iria, né, buscar um local para tomar banho, né? Então, a cidade de Seattle é conhecida por ter um grande número de pessoas em situação de rua, né, que não tem um lar. Então, essas pessoas buscam por esse tipo de informação. E o serviço, vou voltar aqui um pouquinho, por exemplo, desse centro de recursos de trabalho, né, de busca de emprego, ele existe muito porque existem muitas pessoas desempregadas, né? Então, a biblioteca pública oferece esse serviço buscando cumprir o seu papel social. Se a gente for pensar já na pesquisa numa biblioteca escolar, ela pode estar voltada tanto para a realização de uma atividade, para a leitura, incentivo à leitura, que se fala muito, muito comum, mas também como um local para busca e auxílio para fazer a tarefa de casa, né? Aqui também eu coloco uma foto dessa mesma biblioteca pública que também oferece esse serviço, né? Que pelo menos eu não conheço uma biblioteca pública brasileira que ofereça esse serviço, mas é algo que é muito relevante. E como isso funciona, né? Esse apoio à pesquisa e para a tarefa de casa não é só o bibliotecário que auxilia, mas a maioria das bibliotecas faz um programa de voluntariado convidando,
por exemplo, alunos que estão nos últimos anos de um curso de matemática, de letras, que queiram voluntariar, às vezes, 1 hora da sua semana para auxiliar essas crianças. E os pais utilizam muito isso e veem como uma oportunidade de ir até a biblioteca, de ter auxílio de alguém, de um profissional especializado, mas também para eles utilizarem aquele tempo para leitura, para estudo, para fazer alguma atividade de trabalho. Então, aqui eu já apresentei 2 unidades de informação onde a pesquisa é fundamental. Se a gente for pensar numa biblioteca especializada, a pesquisa também, né, é central. E aqui eu trago como exemplo, por exemplo, uma biblioteca especializada da área do direito, ou mesmo uma biblioteca médica, né? No caso do direito, seria a pesquisa para a fundamentação de um processo. Na área médica, né, hoje, tão fundamental é a participação e o uso da biblioteca para auxiliar num diagnóstico e assim por diante. Na biblioteca universitária, claro que a pesquisa é central e quem trabalha na referência, principalmente, né, convive com isso diariamente. Então, nós vemos muito a pesquisa para o desenvolvimento da ciência, desenvolvimento de novo conhecimento, compartilhamento de conhecimento. Mas a pesquisa também está presente em outras funções, né, em outras áreas da biblioteconomia, não somente para o atendimento dentro de uma biblioteca, no serviço de referência, mas também é fundamental que o bibliotecário, por exemplo, que trabalha com curadoria digital, com descrição de metadados num website, que ele compreenda esse seu papel para possibilitar o acesso e a pesquisa, né, das pessoas que estão do outro lado, dos usuários desses recursos, né, online que nós temos hoje. Então, a criação de uma base de dados, né, a alimentação com informações, com dados, é fundamental a presença, né, e que o profissional compreenda o seu papel, independente se é lá na ponta atendendo ou se é fazendo a descrição desses dados para possibilitar a pesquisa. Então, até aqui nós vemos inúmeras, né, possibilidades de apoio à pesquisa em diferentes unidades de informação. Mas para que isso aconteça, né, o título da minha apresentação tem, né, uma pergunta: como a biblioteca pode apoiar a pesquisa e o repositório institucional? E, na verdade, a biblioteca pode apoiar se ela tiver profissionais, né, bibliotecários que compreendem esse seu papel. Então, a minha fala hoje muito é para despertar a reflexão de vocês sobre como o bibliotecário compreende esse seu papel de apoio à pesquisa. E aí, claro, como eu atuei muito tempo em biblioteca universitária, eu vou focar muito nisso, né? Quais habilidades, quais competências, o que nós precisamos saber para oferecer um serviço de qualidade nas bibliotecas que vocês atuam, né? Então, nós ouvimos muito que o bibliotecário é um educador, ele é mediador, né? Outras qualidades que vêm surgindo no decorrer dos anos, ele é curador, ele precisa ser um pesquisador. Então, durante muito tempo na minha atuação, eu vou mostrar algumas ações, né? Vou compartilhar algumas ações que fiz junto com as pessoas que atuaram, né? Com quem eu atuei no sistema de bibliotecas, que representam diferenciais na atuação, né, do bibliotecário e que muitas vezes não são compreendidas por todos os bibliotecários. Então, pelo fato de eu cursar pós-graduação, claro, me aproximei muito da pesquisa, mas muitas vezes as pessoas acham que o bibliotecário não é um pesquisador, né? Que o bibliotecário apoia os pesquisadores, mas que ele não deve ter características de pesquisador. Bem, nessa minha fala, eu vou afirmar o contrário, né? Nós precisamos sim ser pesquisadores. Então, se nós não saímos da graduação preparados para isso, existem muitas ferramentas, se você vai atuar numa biblioteca universitária, especialmente para que você se torne, né, tenha algumas características de pesquisador. Nós conhecemos, né, o serviço de referência e informação como
a porta, né, que traz os pesquisadores, né, é aberta para atender os pesquisadores dentro das instituições, e aí não só nas universidades, né, mas em qualquer biblioteca. E esse serviço, ele já existe há muito tempo, né, e o conceito de serviço de referência vem lá de 1876. Então, como evoluiu esse conceito relacionado a esse serviço? Quais serviços fazem parte desse setor, né, que, como nós chamamos de setor de referência e informação? Então, vou apresentar alguns serviços que são de conhecimento, né, das pessoas que atuam em bibliotecas, que são até mesmo dos usuários, né, iniciando aqui falando da comutação bibliográfica, que é um serviço muito tradicional, né, que consiste em oferecer aos nossos usuários, aos nossos clientes, o acesso a documentos que, porventura, nós não tenhamos ali na nossa coleção, na coleção da biblioteca onde atuamos, né? Então, é um serviço já muito antigo. No Brasil, né, a gente tem o Comute, que sempre foi muito tradicional e conhecido pela maioria dos bibliotecários, na área médica também outros serviços SCAD, né? Mas hoje, se nós formos pensar, né, e muito da minha atuação, a comutação bibliográfica acontece de inúmeras formas, às vezes por meio de redes de colaboração entre bibliotecários de determinada área, né, e nós temos visto esse serviço se modificando para acompanhar o desenvolvimento das tecnologias e toda a inovação que hoje existe. Serviço muito antigo, a catalogação na fonte, né, que consiste, então, em gerar uma ficha catalográfica para um documento. As bibliotecas, e aqui eu coloco como exemplo o gerador de fichas catalográficas da Unesp, que disponibiliza já para o próprio aluno fazer essa ficha catalográfica, né, o que gera muitas vezes discussão entre os bibliotecários, né, alguns bibliotecários mais tradicionais acreditam que essa é uma função que deve ser somente feita pelo bibliotecário, mas aí nós precisamos, e só isso dá um outro seminário, né, mas eu acredito que nós precisamos sempre conhecer as finalidades, né, dos serviços que nós oferecemos para que nós possamos acompanhar se é necessário realmente que nós continuemos oferecendo da forma como sempre oferecemos, né? Então, hoje nós já vemos essa modificação do serviço em muitas bibliotecas. A disseminação da informação, que é um serviço já bastante antigo, que particularmente não ouço falar muito, e aqui eu queria compartilhar rapidamente uma experiência, pensando, claro que com a mudança tecnológica e toda a inovação nas bases de dados, serviço de descoberta, hoje o próprio pesquisador pode criar seus alertas e receber de forma personalizada, né, as informações que ele precisa. E aí, pensando na disseminação seletiva da informação, no ano de 2018, com a equipe, na época da Biblioteca de Ciências Jurídicas, da UFR, a gente pensou num serviço que foi para auxiliar os docentes da instituição nos seus projetos. Então, a gente coletou da plataforma Lattes a descrição, as palavras-chave dos projetos de pesquisa dos docentes, e a partir dessa descrição, nós, aí vinculado a um outro serviço, que é o serviço de levantamento bibliográfico, a gente estava realizando levantamentos bibliográficos para cada projeto. E nós enviávamos para os docentes, dizendo, olha, a gente conhece esse seu projeto, nós imaginamos que essas fontes podem ser do seu interesse, mas a gente gostaria de uma confirmação. Então, a gente obteve resposta, né, foi no início ali do projeto de alguns docentes que vinham e diziam, nossa, você não pode imaginar o quanto você vai estar me ajudando com a pesquisa. E aí, o que a gente fazia? A gente ia para um segundo passo, que era de buscar desenvolver competência informacional, né, de mostrar como isso funcionava, como ele podia criar alertas nas bases para receber de forma personalizada a atualização de uma revista, por exemplo, que é do interesse dele.
Então, esse foi um exemplo de uma modificação, uma forma de oferta do serviço de disseminação seletiva da informação, muito personalizado, né? O levantamento bibliográfico também, que em algumas bibliotecas se chama pesquisa bibliográfica, né, também, mas um serviço muito antigo que durante muito tempo foi de auxiliar o pesquisador, o usuário, a elaborar estratégias de busca. Muitas bibliotecas especializadas, especialmente as da saúde, já ofertavam de forma muito mais completa esse serviço, fazendo efetivamente o levantamento em bases e enviando, né, para os seus usuários. Eu tive também a felicidade de participar de um projeto que era de revitalização de serviços de referência da Biblioteca de Ciências Jurídicas, e passamos, então, em 2013, a oferecer esse serviço de levantamento bibliográfico, não só para docentes, mas para alunos de graduação também, né? Então, na época, eram mais ou menos 100 pedidos anuais, né? Então, o que nós percebíamos é que as pessoas, os pesquisadores têm ainda muita dificuldade, apesar de toda a disponibilidade de informação, e muitas vezes justamente por isso, né, por ter acesso a um mar de informações, os pesquisadores ainda têm dificuldade na busca, então nós fazíamos a busca, enviávamos os resultados e, da mesma forma como no outro serviço, então a gente percebia que, na maioria das vezes, ou por e-mail, ou pessoalmente, eles vinham e queriam saber como a gente tinha chegado àqueles resultados. Claro que alguns não, alguns faziam porque não tinham tempo, solicitavam porque não tinham tempo e seguiam adiante, mas uma grande parte retornava para a biblioteca e aí entrava em ação, então a segunda, né, a possibilidade da gente auxiliar com a competência informacional, mostrando para que aquele usuário se tornasse independente. As capacitações, um serviço super comum nas bibliotecas de oferta, tanto para conhecer os serviços, conhecer os produtos, mas aqui eu trago como um alerta que nós precisamos estar atentos realmente ao que a comunidade está esperando. Claro que para a graduação você precisa fazer uma apresentação da biblioteca, mas, por exemplo, nas aulas, se você fizer uma parceria com o professor de metodologia, que era o caso aqui, a gente tinha uma parceria com os docentes tanto da graduação quanto da pós-metodologia, e algumas aulas eram destinadas para que a gente fosse até lá e não compartilhasse apenas quais os serviços a gente oferece, mas também e mostrar algo que é bastante comum, como fazer uma estratégia de busca, quais são as bases, como buscar uma base. Mais do que isso, eu gostaria de colocar aqui que a biblioteca, o bibliotecário pode auxiliar no processo de pesquisa, se aprofundando um pouco mais nas questões de indicadores científicos, né? O que é fator de impacto, o que é índice H. Os pesquisadores têm dificuldade no entendimento e para nós é muito mais fácil esse entendimento, porque é algo diretamente relacionado à nossa profissão, né? Avaliação da CAPES, o que é o QALYS? Né? Um aluno entra na pós-graduação sem saber o que é o QALYS. Questões de plágio, direito autoral, essas questões também podem ser tratadas pela biblioteca. E se você, muitas vezes, eu não me sinto seguro para falar sobre isso, mas provavelmente na sua instituição ou fora dela, e aí a gente tem as ferramentas, né, para fazer transmissão à distância, como hoje, você pode convidar um especialista para falar sobre isso e oferecer um pouco além do que nós já temos oferecido. Eu apresentei até agora esses serviços que são, digamos, os mais tradicionais em bibliotecas, mas que mesmo sendo os mais tradicionais, precisam se reinventar, né, o tempo todo. Além disso, nós precisamos hoje, as bibliotecas estão se tornando produtoras de conteúdo, né? Então, principalmente para as mídias sociais. E essa é uma forma efetiva de se aproximar do pesquisador e de auxiliar no processo de pesquisa. Em 2018, a gente fez, na época, uma série de posts com a hashtag Dica de Pesquisa. Iniciamos falando do projeto de pesquisa, então eram várias postagens falando, primeiro, o que é um projeto de pesquisa,
quais são as partes de um projeto, depois explicando como escrever um resumo, como escrever o objetivo, problema, metodologia, né? Então, foi uma forma de aproximação. Vejam aqui, 42 compartilhamentos, né? Um bom alcance. A biblioteca né, o sistema de bibliotecas, e agora mudou o nome da USP, eles também, a Águia, né, eles também têm já há muito tempo uma página nas mídias sociais muito forte, né, uma divulgação, tanto divulgação das suas fontes, como dicas de pesquisa e assim por diante. Então, é um bom exemplo para quem está começando, quer começar agora, quer, né, modificar a forma de abordagem por meio das mídias sociais, é um bom exemplo. Eu trago aqui o exemplo da biblioteca UFPR Litoral, que teve um boom, né? Começou com as postagens sobre normalização de trabalhos acadêmicos e com essas postagens a gente percebeu o quanto as pessoas se interessam, né, por isso, não somente com relação à norma, mas, né, o que é uma citação, como fazer uma citação. Essa aqui, por exemplo, ela teve, se vocês olharem aqui, né, 10 mil compartilhamentos. 505 comentários, 2.500 reações, né, os likes. Então, chegou a ser compartilhado, teve alguma notícia num site falando, né, dessas publicações, até porque atingiu um grande público. Então, hoje eles estão com um trabalho bem interessante, também no Facebook e essa postagem no Instagram, aqui como exemplo, né, com dicas de metodologia, quando usar cada método, e eles têm uma série de postagens. Aqui, acho que é a mesma postagem, só uma outra figura, falando dos métodos de pesquisa. Então, eu trouxe esses, né, 3 exemplos para demonstrar para vocês que até mesmo habilidades para a criação de conteúdo, hoje, nós precisamos desenvolver, né, porque a gente precisa ir onde o nosso pesquisador está. Algo que é muito comum no exterior são os centros de escrita e pesquisa, e aqui eu trouxe essa foto da University of Washington. Eu tive a oportunidade de fazer uso, né, desse serviço. Então, nos Estados Unidos, é muito comum, na Europa também, as bibliotecas terem centros, né, de escrita e pesquisa. Esses centros têm como finalidade apoiar o pesquisador, seja na revisão de texto, revisão gramatical, revisão se ele está publicando em um outro idioma, na orientação das questões metodológicas, no uso dos gerenciadores bibliográficos, né, que hoje são a alternativa para você utilizar as normas, né, sem um apoio. Então, nesse centro, por exemplo, como eu era uma aluna estrangeira, eu tinha que escrever o trabalho em inglês, então, para ter certeza que o trabalho estava seguindo as normas, né, do idioma, conforme o idioma, eu fui até lá, e aí o aluno tem a possibilidade de entrar no website, marcar um horário e ir até lá nesse horário e ter a orientação, né, com um tutor, E aí vocês podem estar se perguntando, tá? Mas isso está muito longe da realidade brasileira, a gente tem poucos servidores, poucos colaboradores na nossa biblioteca. Vejam, nessa universidade, parte das pessoas que trabalhavam lá eram voluntários, estudantes do curso de letras que eram voluntários, então que também destinavam uma hora do dia para estar lá, né, para poder desenvolver também essas suas habilidades de orientação e de ensino. E eles tinham também programa de bolsistas, né, como a gente tem. Então, claro, tem um profissional, um professor, alguém coordenando, tem o bibliotecário responsável pela unidade, mas todos esses projetos são muito buscando voluntariado, buscando parcerias dentro da universidade. Então, esse é outro ponto de tudo que eu vou mostrar aqui, tentar demonstrar a importância dessas parcerias. Na UFPR, eu acho que foi em 2017, foi lançado, né, então, esse serviço, o Centro de Assessoria e Publicação Acadêmica. Infelizmente, na UFPR, ele não está vinculado ao sistema de bibliotecas, né? Ele é uma iniciativa de um docente, mas não teve essa vinculação como acontece no exterior.
Ele é o primeiro centro de assessoria à publicação no Brasil, e tem funcionado muito bem. Eu vejo, né, como oportunidade, e seria muito interessante uma parceria, né? E, na verdade, existem ações isoladas, algumas bibliotecas convidam profissionais que fazem parte desse centro para dar capacitação no sistema de bibliotecas. Já teve algumas ações da Biblioteca de Ciências Florestais, por exemplo, com cursos de como escrever artigo científico, né? Mas eu acho que há um potencial de uma relação mais direta, né? E é uma possibilidade. Se vocês estão procurando inovar em serviços, né, na sua biblioteca, é uma boa possibilidade. Algo que eu considero muito importante e que muitas vezes os bibliotecários acham que está muito distante de nós é a questão da orientação para a comunicação científica, que eu vejo que precisa ser fortalecida, muito fortalecida nas nossas bibliotecas. A gente tem uma preocupação, né, e ouve falar sobre a questão do fim da biblioteca. Em momentos críticos que as instituições passam, a gente vê o corte de orçamento, mas existe sim a possibilidade de nós nos posicionarmos e mostrarmos o quanto o nosso trabalho é fundamental. Mas para isso exige muito trabalho, né, muita dedicação, busca de capacitação, seja particularmente ou como a instituição como um todo, né? As universidades estrangeiras já têm isso consolidado há muito tempo, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, Harvard tem o seu escritório de comunicação científica, ao qual está vinculado o seu repositório digital, repositório institucional, que a gente vai falar mais adiante. Eles oferecem, né, tanto orientação com relação a indicadores, com relação a acesso aberto, quando o pesquisador tem dúvida onde publicar, hoje a questão dos dados científicos. Então, outro exemplo, né, as bibliotecas também do MIT, à frente, né, com essas iniciativas, questões de direito autoral e a publicação, né, tem a orientação. Muitas vezes, alguns desses serviços em algumas bibliotecas, né, fazem um monitoramento de editais de fomento à pesquisa para compartilhar com os seus pesquisadores. Aqui, o terceiro exemplo da University of Washington, que foi onde eu estudei, né? Então, vocês veem aqui a questão dos dados, acesso aberto, copyright. Um exemplo da Europa, a University of Cambridge, também muito forte, né, nesse serviço. Então, é algo que não está tão presente no Brasil, mas, felizmente, já temos sim uma iniciativa muito parecida com essa, né, que é da PUC Rio Grande do Sul, que eu fiquei muito feliz quando vi a notícia. Eu não sei se faz 1 ou 2 anos, acho que aqui não tem a data, mas as bibliotecas, né, da PUC Rio Grande do Sul oferecem esse apoio à avaliação, pesquisa e publicação, né, que inclui o que a maioria das bibliotecas já oferece, a questão da pesquisa em base de dados, mas mais do que isso, onde e como publicar, suporte a métricas de pesquisa, o impacto, né, das publicações, ali, o fator de impacto, como eu falei, impacto e visibilidade do autor, suporte a identificadores de autores e pesquisadores, né? Então, como que eu crio o meu ORCID, como eu faço, por que eu devo ter um perfil no Google Scholar, como eu faço isso, né? Então, os pesquisadores têm essas perguntas e eles não vêm até a biblioteca para obter esse auxílio. Muitas vezes nós temos pessoal capacitado para isso, mas o serviço não é divulgado, não existe como serviço institucionalizado. Isso é muito importante que aconteça, né? Que seja institucionalizado, divulgado, e faça parte, né, dos serviços que a biblioteca oferece, para que nós possamos realmente apoiar a pesquisa. Ajudar a buscar o livro na estante, baixar um artigo de uma base de dados não é mais a nossa única função, gente. A gente precisa
se reinventar, precisa buscar se inserir nesses espaços que são inerentes à profissão, né, do bibliotecário, às bibliotecas. Nós temos inúmeras ferramentas que suportam, né, a pesquisa. O portal de periódicos da CAPES está aí há muitos anos. É fundamental o conhecimento do uso desse portal, do acesso para que nós possamos orientar. Parece, para alguns de vocês talvez eu esteja, né, batendo na mesma tecla, falando do portal de periódicos, mas na prática, quando a gente vai identificar bibliotecários que estão dispostos a dar um treinamento, dar um curso de capacitação, sentado ao lado do usuário, são poucos. Né? E eu digo, assim, né, pode parecer um pouco radical, mas se você é bibliotecário e não sabe mexer no portal da CAPES, está faltando alguma coisa, né? Acho que já está aí há bastante tempo e a gente precisa investir nisso. O Zotero eu trouxe como exemplo, mas a gente tem outras ferramentas, EndNote, Web, Mendeley, né, HackWorks, que são ferramentas de gerenciamento bibliográfico. É importante, sim, a gente orientar os alunos, os pesquisadores sobre as normas, mas mais do que isso, é importante que eles tenham acesso a essas ferramentas que vão facilitar, vão agilizar o processo de pesquisa. Então, também diria que não existe desculpa mais para um bibliotecário dizer que não sabe mexer numa ferramenta como essa. Existem vários cursos, vários tutoriais disponíveis online. Usem, né? E aprendam minimamente a mexer para poder orientar os seus usuários, para poder dizer para eles, na verdade, para que eles possam tomar uma posição e dizer qual dos dois super-heróis eles vão querer, né? E escolher essas ferramentas, né? Então, aqui, como exemplo, Mendeley e Zotero. Nós temos os serviços de descoberta, que eu trouxe como exemplo da página da BU UFSC, né, que é o EDS, desenvolvido pela EBSCO. Então, o serviço de descoberta é fundamental. Hoje, eu diria que é fundamental para que o pesquisador se sinta seguro e na busca de informações. Né? Eu tive a oportunidade de participar da equipe do Sistema de Bibliotecas da UFPR, que fez, né, a implantação do serviço junto com a equipe da EBSCO. Então, foi um aprendizado muito bom para mim, né? Na época, eu tinha uma noção do que era um serviço de descoberta, mas consegui, atuando, né, nessa frente com outros colegas, consegui me aprofundar, perceber a importância que é, né, dessa parceria e da curadoria do conteúdo que está por trás, né, dessa ferramenta e da divulgação desse produto, né, para a comunidade e perceber o diferencial que é no momento que a pessoa faz a pesquisa, que ela vem e diz, nossa, era isso que eu precisava, era de uma ferramenta como essa eu precisava fazer minhas pesquisas, é fundamental, né, e é muito importante para as bibliotecas. Nesse momento que nós vivemos, não só agora, mas a todo momento com as inovações, né, nós vivemos em uma sociedade acelerada, nós precisamos nos adaptar a todo momento, né? E pensando nesse momento de pandemia, eu fui dar uma olhada nos sites das bibliotecas para identificar quais as mudanças, né? O que de novo veio para atender essas necessidades, diferentes necessidades de pesquisa. Na BUFSC, por exemplo, eles têm ali um especial Covid-19, eles têm ali a indicação do atendimento online, como que está acontecendo para cada um dos serviços que eles oferecem. Na UNB, então, eles também, logo que você entra na página, né, fala ali do funcionamento da biblioteca, mas já tem do lado um link para o chat pelo WhatsApp, se você tiver alguma dúvida para falar com o bibliotecário. Aqui também falando, né, da questão dos empréstimos, ainda na página da UNB. Na página da biblioteca da Unesp, eles também ali colocaram, né, como usar a biblioteca à distância e criaram um guia de fontes de informação, produtos e serviços digitais das bibliotecas, né, que provavelmente está sendo muito útil. Então, são respostas rápidas
a uma mudança, né, que aconteceu inesperada para todos nós. A página da da Biblioteca de Harvard, eles modificaram todo o menu. Então, se vocês entrarem e passarem ele pelo menu, é tudo remoto, como então aqui, por exemplo, o aviso sobre empréstimo, renovação, devolução, como ensinar remotamente com a biblioteca, como aprender remotamente com a biblioteca, como conseguir o apoio, né, a orientação remota sobre pesquisa e publicação, os projetos que eles têm, material digitalizado. Então, em momentos como esse, né, e mesmo quando a gente olha as questões de inovação, a gente precisa responder muito rápido. Agora, falando mais especificamente do repositório institucional. Os repositórios institucionais surgiram, né, há alguns anos, junto com o movimento de acesso aberto, como uma possibilidade para as bibliotecas, tanto de armazenamento, disseminação, de preservação da sua produção científica, né? Então, nós temos exemplos fortes, né, muito fortes, no Brasil é muito forte nessas questões de repositório, de acesso aberto. Temos aqui, eu trouxe como exemplo o Lume, da Federal do Rio Grande do Sul, que é um exemplo a ser seguido, né? Eles estão sempre aí na frente nos rankings. A gente olha aqui, né? Tem um layout bem interessante, né? Possibilitando para que os pesquisadores conheçam essa ferramenta. Trouxe aqui o exemplo da UFMG também, da Unesp, né? Que são todos grandes repositórios. Todas as universidades, né, buscando se inserir nesse contexto. O repositório da UFPR, que também foi um dos primeiros criados na época, né, que foi o boom dos repositórios institucionais. Então, o repositório é uma coleção digital da produção científica da instituição em acesso aberto, que busca a preservação da informação e memória, disseminação dessa informação, mas também a visibilidade da pesquisa e curadoria. Então, nosso papel, né, o papel da biblioteca frente ao repositório, né, e para auxiliar na pesquisa, é tanto de preservação quanto de disseminação. Então, a importância da atuação do bibliotecário vai desde o momento que ele recebe aquele objeto digital e faz a descrição no catálogo, no software de gerenciamento do repositório, até o momento em que você faz a divulgação, né, lá na ponta no serviço de referência. Esses repositórios, né, principalmente com teses, dissertações, também monografias, artigos, alguns com imagens, vídeos, repositórios de pré-print, o Cielo lançou agora recentemente, né, também o repositório de pré-print, mas também com dados, né, e nós vivemos uma mudança de paradigma, o foco muito grande na questão dos dados, tanto se nós olharmos do lado mercadológico quanto de pesquisa, né, e para isso, para que isso se torne uma realidade nas universidades, nós precisamos acompanhar. Né? Então, aqui como exemplo, a base de dados científicos, que é um repositório de dados, né, da UFPR, foi o primeiro repositório de universidade pública brasileira. Quando foram criadas as diretrizes, quando a base foi criada, né, então veio muito para atender a necessidade dos pesquisadores, né, da UFPR, porque o mundo todo já tem repositórios, já tem as revistas cada vez mais exigindo a disponibilização dos dados relativos aos artigos, às teses e dissertações. Então, eu escrevo um artigo, a partir daquele artigo são gerados dados, informações, dados, né, nesse caso, que precisam ser disponibilizados. Por quê? Para a transparência da pesquisa, para que eles possam ser reutilizados e possa ter uma agilidade, né, no processo de pesquisa, no processo científico. Nesse contexto, aí eu trago qual o papel da biblioteca universitária, né? Então, fora do Brasil, isso já é uma realidade, né? Junto com esse projeto da criação da base de dados científicos, na época nós pensamos muito, né,
como nós poderíamos fazer com que aquela base realmente fosse uma realidade na instituição, ou seja, que ela fosse utilizada, né? Então, é preciso que a biblioteca assuma esse papel de desenvolver serviços de gestão de dados científicos, e aí vocês vão, se vocês procurarem, né, nas revistas da área já existem publicações falando do papel do bibliotecário frente a isso, né? Orientar a comunidade acadêmica para a gestão, descrição, arquivamento, disseminação, busca e reuso de dados científicos de pesquisa, por exemplo, a criação de um plano de gestão de dados, orientar a escolha de repositórios de dados. Então, o que acontece? Se um pesquisador vai publicar um artigo numa revista estrangeira, essa revista vai solicitar que ele disponibilize os seus dados. E aí ele não sabe, muitas vezes, quais repositórios existem. No caso da UFPR, né, como a gente tem um repositório, a gente pode direcionar para esse repositório. Mas se a sua instituição não tem, esses repositórios são abertos. Existem repositórios do mundo todo, né, e você pode, repositórios temáticos, né, para determinada área, um repositório que atenda diversas áreas. E aí você precisa estar atento a isso para poder direcionar a escolha de onde é o melhor lugar para depositar esses dados. Dar suporte sobre questões legais, né, direito autoral relativo então, ao compartilhamento de dados também, tomar a frente para o desenvolvimento de serviços que auxiliem esses pesquisadores no arquivamento e disseminação dos resultados de pesquisa. Além disso, a gente precisa auxiliar, né, eu acho que eu falei ali anteriormente, assim como a gente até hoje orientou os usuários a fazer busca em bases de dados com artigos, capítulos de livros, nós precisamos estar preparados para orientar o nosso usuário a fazer busca em repositórios de dados. Aqui só como exemplo, rapidamente, nesse momento, né, da pandemia do coronavírus, o Brasil conseguiu sequenciar o coronavírus, né, em 48 horas, isso porque obteve já dados que foram compartilhados em outros repositórios, esse sequenciamento foi disponibilizado em um repositório de dados, então não é algo distante da nossa realidade, por isso as bibliotecas precisam se despertar, acelerar na oferta desses serviços, porque nesse momento, né, trouxe esse meme aqui, o pesquisador está lá, né, no caso um aluno de doutorado, ele tem a tese, mas ele está tentado a ir atrás dos dados, né, de Covid-19 para também talvez fazer relação com a sua pesquisa, fazer novas pesquisas, e somos nós que precisamos estar preparados para auxiliar nisso. E um último ponto aqui né, de possibilidade de serviço, de inserção e de proximidade da biblioteca com a comunidade para pesquisa, eu vou colocar esse exemplo, né, da ASU, que é a Universidade do Arizona, do estado do Arizona. Eles fizeram esse guia para ciência cidadã, guia para os bibliotecários, né, para ciência cidadã. Nesse guia, eles falam, então, para quem não tem familiaridade talvez com o conceito, a ciência cidadã, né, os projetos de ciência cidadã visam a participação de pessoas, dos cidadãos, pessoas comuns que não têm envolvimento com a ciência, tanto auxiliando para a coleta de dados, para uma pesquisa. No Brasil, nós temos algumas iniciativas bem interessantes, tem o Guardiões da Chapada, que os turistas que vão até a Chapada do Guimarães podem tirar foto de novas espécies, né, enviar. Tem também da Amazônia, não lembro agora o nome do projeto, mas são vários projetos super interessantes. Nesse guia, o que eles dizem é que a biblioteca não necessariamente precisa criar uma iniciativa de ciência cidadã, mas ela pode ser um hub para disseminar essas iniciativas que acontecem dentro da universidade. Provavelmente aconteça, né, nas universidades que a gente nem tenha conhecimento. E é uma possibilidade para a biblioteca engajar novos usuários, estabelecer um relacionamento com o cientista e pesquisador, que é o tema dessa palestra, acessar recursos de ciência, tecnologia e outras áreas e prover materiais, instrumentos e recursos, né? Como benefícios para a ciência cidadã, né, vão se alcançar novos públicos a partir dessa parceria, aproveitar a experiência dos bibliotecários, promover projetos locais e globais, e também o acesso, né, a materiais e instrumentos que podem ser úteis. Então, resumindo, né, eu já falei lá no início,
para mim, o bibliotecário é quem pode possibilitar que a biblioteca, né, já que os bibliotecários são os atores dentro da biblioteca, é ele quem pode possibilitar que a biblioteca apoie a pesquisa, né, e todas as questões relativas, inclusive o repositório institucional. Por isso, né, se você é estudante, se você é um bibliotecário que talvez já está há muito tempo, que saiu da graduação, né, a gente sabe que cada um existem perfis diferentes, existem habilidades diferentes, mas nós precisamos, até para a nossa própria evolução profissional, buscar novas habilidades, né? Buscar novas ferramentas, novo conhecimento. E se você atua no serviço de referência, né? Se você atua não só no serviço de referência, mas em uma biblioteca universitária, você precisa ter familiaridade com questões relacionadas à pesquisa, à comunicação científica e ao acesso aberto. Você precisa ter conhecimento sobre gestão de dados científicos, bases de dados, direito de autor e questões éticas da pesquisa. Você precisa ter habilidade de orientação e ensino de diferentes faixas etárias, e para isso existem inúmeros cursos, né, que dão dicas, né, às vezes dicas já auxiliam. A capacidade de uso de ferramentas de pesquisa, então buscar se capacitar para usar essas novas ferramentas. Conhecer esse contexto de ciência aberta no Brasil e no mundo. Já falei da compreensão sobre a comunicação científica, familiaridade com os indicadores. Isso é algo que é totalmente relacionado à nossa profissão. Conhecimento sobre indicadores persistentes, né? Aqui DOI, DOI, ORCID e assim por diante. E como eu falei lá no início da questão de produção de conteúdo e outras coisas, a gente precisa também ter familiaridade com conceitos e técnicas de marketing, conceitos e técnicas para desenvolver produtos e serviços, ensino-aprendizagem, competência informacional, habilidade de pesquisa e a capacidade de trabalho em grupo. E o que eu gostaria de dizer, assim, eu não estou dizendo que você tem que ser um super profissional, super bibliotecário. Mas que você precisa conhecer minimamente esses conceitos e buscar parcerias, né? Eu acredito que, especialmente as universidades, têm um potencial imenso para parcerias. Parcerias internas, parcerias externas, parceria com algum outro departamento. Eu participei de um projeto em parceria com o departamento de design da universidade, onde eles bolsistas auxiliaram no desenvolvimento do novo nosso portal de periódicos, Biblioteca Digital de Periódicos, parcerias com, por exemplo, os representantes de bases de dados, né, com a EBSCO mesmo. Enquanto eu atuei na UFR, a gente fez eventos em conjunto. Então, buscar esse trabalho colaborativo é fundamental, porque nós vivemos, como disse esse autor na revista Ciência hoje, um turvo-mar de desinformação contemporânea, e nosso papel é buscar reduzir essa desinformação. Para finalizar, né, esse último slide um cartaz que eu tirei uma foto, estava na porta da sala de um bibliotecário lá na University of Washington, na biblioteca. Nós buscamos ciência, não silêncio, né? Esse cartaz era da época do movimento de marcha pela ciência, pelos cortes, né, quando iniciou o governo Trump. Então, hoje, mais do que nunca, nós sabemos da importância da ciência no nosso contexto. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, de que nós precisamos, sim, buscar nos reinventar e buscar essa colaboração para que nós possamos apoiar o processo de pesquisa da ciência dentro das nossas instituições. É isso, Michelangelo. Muito, muito boa a tua fala, Paula. Eu acho que nesse momento que a gente está trabalhando agora com um apoio muito forte, quando a gente pensa em bibliotecas, voltado à educação, saber que a educação é uma das funções de apoio que a biblioteca tem. A gente tem a pesquisa, tem a extensão, que também é um outro fator. Te ouvir, assim, nos fortalece no sentido de saber que a gente precisa estar preparado para atender o pesquisador, que apesar de tudo, e muitas vezes ele já tinha esse trabalho remoto, vejam que
A gente agora está oferecendo as ferramentas que às vezes talvez ele nem soubesse que tinha. Sim. Esse apoio, porque ele já era um usuário mais remoto, ele ia, claro, para a universidade falar com seu orientador, usar a biblioteca fisicamente, mas muito do desenvolvimento da pesquisa, seja na coleta de dados, projeto, execução, e no final, a gente sempre fala, né, a tese, dissertação, o artigo são o resultado da pesquisa dele, onde ele está divulgando a comunicação científica. Então tem todo um ciclo, né, a pesquisa científica, desde assim, da gente fortalecer e fomentar, a gente até fala disso cada vez mais, que a biblioteca ela não tem que ser só um lugar para colocar a bibliografia básica que é indicada nos cursos, mas prover informação capaz de dar, inclusive, ideias para que ele possa desenvolver uma pesquisa. Sim. Eu trabalho com bibliotecas há 20 anos, como eu digo, né? Já também, e sempre digo assim, uma pesquisa que a gente pode fazer, ela surge da sociedade, surge da gente mesmo, no interesse particular, de um estudo que a gente queira na área filosófica, por exemplo, ou mesmo numa área prática, como agora a gente está vendo na questão de saúde. Campos de estudo são, assim, os milhares possíveis. E é papel do bibliotecário, em primeiro lugar, fomentar a informação e depois dar também apoio nos processos do projeto, do levantamento de dados, métodos de pesquisa, publicação, avaliação de impacto, ou seja, tem como atuar em diversas frentes. E vou abrir, inclusive, agora aqui as perguntas, mostrando, inclusive, uma pergunta da Jucinara Alves de Mello. Ela fala o seguinte, olha como é instigante, Paula, essa pergunta. Bom dia, Paula. Na sua opinião, como o auxiliar de biblioteca pode colaborar com incentivo e suporte à pesquisa? Pode repetir o nome dela só? Jucinara de Mello. Oi, Jucinara. Então, é bem interessante, muito interessante a sua pergunta. Eu atuei como gestora durante algum tempo, né? Nesses 11 anos, durante 4 anos eu atuei também como gestora. Algo que eu buscava muito era reconhecer as habilidades das pessoas que trabalhavam comigo, né? E como exemplo, esse exemplo que eu dei ali, por exemplo, da página da biblioteca no Facebook, que a gente fez aquele grupo de postagem sobre projeto de pesquisa, eu tive auxílio direto de um auxiliar, que ele é auxiliar de biblioteca, ele tem formação em administração, uma pessoa super ativa nas mídias sociais, e logo que eu assumi, então, a coordenação da biblioteca, lembrei, né, dessa habilidade dele, e ele foi uma pessoa que sempre esteve muito ativa na divulgação, né, tanto dos nossos produtos, de questões metodológicas também, porque ele tinha conhecimento sobre isso, né, foi aluno de graduação, também fez pesquisa, então ele estava muito presente, auxiliando nessa divulgação nas mídias sociais. É uma pessoa super divertida, uma pessoa com bastante criatividade, né, então que esteve sempre muito presente. Outras pessoas também com quem eu atuei, outros auxiliares, né, então faziam parte do processo, por exemplo, a questão dos projetos, depois na organização dessas informações dos projetos dos docentes. Então, eu acho que a minha resposta você precisa identificar habilidades dentro da sua equipe, seja para divulgar nas mídias sociais, seja uma pessoa que você sabe que é extremamente metódica e para fazer a conferência, talvez, de um levantamento bibliográfico, que auxiliar nisso vai estar presente. Ali na Biblioteca de Ciências Jurídicas ainda atua também um outro auxiliar que tem formação em Direito e que se disponibiliza também, né, a compartilhar esse conhecimento. Então, ele trabalha hoje auxiliando a bibliotecária de referência. Então, existem inúmeras possibilidades. O que você precisa reconhecer é as competências e habilidades das pessoas que estão ali trabalhando com você. E não precisa ser gestor, né? Se você é o bibliotecário do setor de referência, tem alguém que trabalha com você, você reconhece as habilidades daquela pessoa e tenta encaixar com as necessidades de divulgação dessa pesquisa.
Eu acho excelente também essa ideia de fomentar habilidades, sempre menciono isso dentro das nossas bibliotecas em relação a marketing, e também agora vejam como as informações de website e também de comunicação, principalmente agora nesse momento, as equipes não vão ficar restritas só aos bibliotecários, mas mesmo nesse momento a gente pensa assim, na nossa realidade atual, que a gente está precisando ter diferentes canais, sejam em Facebook, WhatsApp, e-mail, para poder dar conta de todas as demandas. Inclusive, como digo, os professores também têm que dar aula, eles precisam de material de apoio. Daqui a pouco tem aí as perguntas perguntando, Paula, me ajuda aqui, eu estou precisando de um material para dar uma aula. Aí a gente pode fazer digamos assim, uma elaboração de um plano, e isso o bibliotecário tem então essa capacidade de determinar fontes de informação, e o próprio auxiliar trabalhar junto com a gente para que se levante essas informações, para que se façam guias de informação, os próprios que a gente chama levantamentos bibliográficos, que são hoje muito fortes na área só de, daqui a pouco, uma pesquisa, eles vão estar também no material de apoio ao ensino, à educação, ao aprendizado individual. Então, nesse momento, a força que a gente tem de trabalho, ela está sendo deslocada e adaptada de acordo com essas necessidades. E é papel, sim, como eu digo assim, da equipe inteira. Não só bibliotecário agora, pensar assim, as bibliotecas são bibliotecários. Pelo contrário, eu acho que é uma questão de juntar habilidades e esforços e fazer com que a biblioteca realmente não pare. Exatamente. Uma indicação aqui para a gente quebrar um pouco, que é da Sara. A Sara é bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal, em Porto Real, no Rio de Janeiro. Achei muito interessante, Paula, você falar sobre esse setor da biblioteca pública para se fazer trabalhos escolares. Aqui na biblioteca que trabalho, sou a única bibliotecária e hoje tenho uma auxiliar que é professora aposentada e que temos muito esse trabalho de orientação e ajuda nos trabalhos escolares e que somos nós que orientamos. Muito interessante essa ideia de voluntários, infelizmente aqui não funciona. Que legal. Bom saber, né, que isso também está sendo aplicado. Claro, a gente tem inúmeras dificuldades, né? Muitas vezes, aí você tá compartilhando, né, que o voluntariado não funciona, mas às vezes, talvez até, não sei se na sua cidade, qual é a cidade mesmo, Michelangelo? É Porto Real, Rio de Janeiro. Se teria, por exemplo, talvez a possibilidade de parceria com uma universidade, né? É uma ideia também, né? Com os cursos para talvez instigar mais essa questão do voluntariado. Sim, sim. Uma outra fala aqui, também indicação, da Maria José Paiva, que ela fala o seguinte: parabéns pelo seminário, pela iniciativa e pelo conhecimento da ministrante. Muito obrigada. Então, obrigado. Maria José Rodrigues Paiva. E ela fala o seguinte: que excelentes as parcerias com professores de metodologia, com explanações abrangentes aos discentes e aos próprios docentes. Concordo com a ministrante total e absolutamente com o papel, atividades e proatividade do profissional bibliotecário. Com relação a isso, Michelangelo, até vou acrescentar, quando eu comecei a atuar na Biblioteca de Ciências Jurídicas, existia já a orientação do uso da biblioteca, apresentação dos serviços, mas ainda não tinha essa parceria, né, estabelecida com os docentes. E foi muito algo que nós tivemos que buscar, né? Então, essa questão da proatividade é fundamental, né? A gente iniciou conversando com o professor de metodologia, dizendo, né, como a biblioteca poderia auxiliar, e iniciamos, né, no primeiro ano, dando ali uma aula para cada turma. Daí, no segundo ano, ele já participou, ele viu que a gente poderia, porque aí a gente iniciou falando um pouquinho de normas da BNT, mas aí a gente já jogou, olha, a gente pode também orientar algumas coisas de questões metodológicas, como fazer um levantamento bibliográfico, questão do gerenciador bibliográfico. Então, a partir do segundo, terceiro ano, a gente já tinha 4 aulas no semestre. Então, que a gente ia para a sala, e isso acabou que foi passando até para outras disciplinas. Depois tinha um professor de direito financeiro que pedia para que a gente fosse e mostrasse as bases. Na época a gente tinha acesso à base de jornais, bases específicas do direito, né? E mostrando essas questões de pesquisa um pouco mais aprofundadas. Então, a proatividade é fundamental
Porque, por exemplo, né, eu ouvia muito, no direito não adianta, na área do direito não adianta, porque eles só olham livros, eles só pesquisam em livros. Mas será que não é a gente que tem que mostrar outras possibilidades, né, para que esses usuários conheçam e saibam, né, o que mais a gente tem a oferecer? Muito bem, Paulo. Acho que tem umas complementações, inclusive, sobre a questão, agora voltando sobre o auxiliar de biblioteca, que alguém comentou aqui, que, deixa eu só resgatar aqui a mensagem, que muitos auxiliares são muito proativos e desenvolvidos também. Já tive muita ajuda de auxiliar e isso faz com que eles desenvolvam ainda mais. A Adriana Gomes de Oliveira comentou isso. O Francisco Bezerra, ele é bibliotecário da Universidade Federal de Pernambuco, setorial de educação. Parabéns pela fala, Paula, muito interessante. Em uma biblioteca escolar, que é uma unidade de informação muito importante, ainda esquecida, como eu posso introduzir e apoiar ainda mais o processo de pesquisa, na tua opinião? Na minha opinião, o primeiro passo é estabelecer relação com o professor, né? É ir lá, conversar com o professor, mostrar as possibilidades, mostrar talvez, compartilhar projetos de outras bibliotecas, identificar, né, outras bibliotecas brasileiras, estrangeiras que têm feito um trabalho nesse sentido. Tudo começa, na minha opinião, com as parcerias. Com a parceria né, na escola é a parceria com o professor. E a partir disso, existem vários relatos de experiências, né? Se você olhar nos anais do CBBD, né, nas revistas, a revista ACB de Santa Catarina tem muitos relatos nesse sentido, que podem te dar ideias, né? Talvez elaborar um plano, um projeto, né? Com algum inicial, com algumas ações que você poderia fazer nesse sentido. E é fundamental, né, orientar a pesquisa já na escola, porque a gente percebe que o estudante chega na universidade sem saber pesquisar, né? Então, de forma, claro, muito mais didática e simplificada, né, para os estudantes de uma escola, mas você tem a possibilidade de ensinar, né, que quando você copia uma informação de uma fonte, você precisa dizer de quem é. Não precisa ensinar ele a fazer uma referência bibliográfica, mas você pode orientá-lo, que ele pode dizer que foi um autor que falou aquilo, né? Mostrar as inúmeras possibilidades. Existem, né, muitas fontes na web que você também pode tornar do conhecimento dos alunos para que eles tenham acesso a uma variedade de fontes também. Sim, eu concordo. Acho que a ideia, nesse sentido, a gente sempre fala, a biblioteca ela tem que desenvolver essas coleções, e hoje físicas e digitais, que atendam necessidades específicas. Então, nesse sentido, um estudo de usuário, e pode ser o mais simples possível, quando a gente fala em estudo de usuário, quando a gente aprendeu na academia, mas perguntar, o que tu precisa? A gente fala, às vezes, muito assim, eu me lembro de estratégias que se usou no país aqui com os assentamentos, por exemplo, sem terra, e que a Embrapa ia e fazia núcleos de informação para lazer e também para agricultura, perguntando para eles o que vocês precisam para... eu quero um jornal, eu quero uma revista, eu quero uma informação explicando como é que eu posso melhorar a plantação de mandioca. Então, isso tudo vai ser o usuário que vai nos indicar, e mesmo na biblioteca escolar, às vezes, fugir só da literatura, eu falo pela minha experiência particular, que me lembro que muito era só literatura, assim, ou às vezes um ou outro material que era relacionado à área didática, além do que era o livro mesmo, texto. Mas hoje em dia, em relação a bibliotecas públicas, acho que a internet está nos dando essa facilidade de investigar o que outros lugares e outros países estão adotando como estratégia, que outros serviços mais, além do espaço de leitura, a gente pode oferecer. Então, reforça bastante a atuação múltipla. Então, a gente fala muito, claro, repositório institucional, que é um dos temas de hoje, pesquisa, tem a ver com academia. Mas quanto mais a gente incentivar o aluno desde a fase escolar a ele estar preparado para a pesquisa que ele pode encontrar no futuro como profissional, melhor. Vocês querem ver um exemplo particular meu? Eu tive uma experiência no 2º grau com uma professora que nos deu aula de metodologia da pesquisa. E a gente via que era uma disciplina extracurricular, porque ela teve que botar datilografado, até na época era máquina de escrever, colocou datilografado abaixo da lista de disciplinas. A gente viu que era uma disciplina que alguma professora lá teve incentivo.
E eu era o único, depois, aluno na biblioteconomia, que já tinha um conhecimento prévio de metodologia da pesquisa em escola. E claro que me ajudou muito depois na área de pesquisa, escrita acadêmica, tendo essa base. Imagine que isso, por exemplo, o bibliotecário na biblioteca escolar poderia incentivar, criar, junto com um corpo docente pedagógico, uma disciplina desse tipo de metodologia da pesquisa dentro de uma escola. Vejam como entra já na preparação para a pesquisa. Exatamente. Tem bastante perguntas aqui, estou adorando que tem muita coisa para a gente conversar, Paula. Que bom. Vou voltar aqui para a área dos repositórios. Tá? A Sayonara Liston, conheci ela lá no ITA. É a bibliotecária, ela é analista lá do ITA, São José dos Campos, São Paulo. Paula, parabéns pela palestra. O repositório institucional do FPR é gerenciado pelo pessoal da TI ou pela própria biblioteca? Pergunto porque hoje o ITA está tentando abranger outras produções realizadas no ITA, além dos trabalhos acadêmicos. E temos tido diversas dificuldades. Então, gostaria de saber um pouco como foi a experiência para vocês. Então, Sayonara, eu atuei durante algum tempo, né? A gente tinha uma forma de atuação em forma de comissões, né? Comissões de trabalho. Então, eu trabalhei a maior parte do tempo na Biblioteca de Ciências Jurídicas, mas estava inserida em projetos que valiam para o sistema como um todo, né? Então, o repositório da UFPR, eu vou fazer um resgate rapidinho do histórico, ele surgiu primeiro como um projeto de pesquisa do C3SL, que é o Centro de Computação e Software Livre da universidade, né, que é referência nacional e internacionalmente, né, tem muitas parcerias, inclusive, com o governo federal, com relação à abertura com relação ao acesso aberto, software livre, assim por diante. Na época, o projeto era uma parceria, então era um projeto desse grupo de pesquisa com o sistema de bibliotecas. Mas quem ficou responsável pela gestão era principalmente das coleções, né? E aí falando na questão de representação da informação era a biblioteca, a parte tecnológica era esse grupo. Então, na verdade, era uma gestão compartilhada, né? Na época que eu atuei na equipe, então, existia um grupo de trabalho e ali eram tomadas as decisões. Tinha membros tanto do sistema de bibliotecas quanto desse grupo de pesquisa. Nos últimos 2 anos, foram acontecendo algumas mudanças políticas mesmo na universidade, especialmente no ano de 2018, eu acho, 2019, teve bastante discussão, porque o sistema de biblioteca estava passando por uma reestruturação do organograma. Então, na época, alguns, inclusive, bibliotecários defendiam que o repositório não deveria estar vinculado ao sistema de bibliotecas hierarquicamente, né, nessa estrutura organizacional. Foi algo que eu e outros colegas, muitos outros colegas, defendemos o contrário, porque a gente entende, até eu não falei durante a apresentação, mas eu entendo que o repositório digital hoje é uma parte fundamental de qualquer sistema de biblioteca. Eu acredito que a gestão precisa ser compartilhada, né? E é preciso que exista, e o exemplo da Unesp, a nível de Brasil, é muito interessante, né? Eles têm um comitê, né, que toma as decisões relativas ao repositório, que envolve a reitoria de pesquisa, de graduação, o sistema de bibliotecas, né? E também a área de TI. Eu acredito que isso é importante, porque, principalmente nesse sentido que você traz, da possibilidade de incluir outras coleções, não somente teses, dissertações, né? No caso da UFPR, né, também tem todo o material do programa de educação de usuários, entra no repositório, sejam vídeos, apresentações, né, em PowerPoint, ou apresentações de palestras e cursos. Também tem recursos educacionais abertos e agora os dados, né? Então, no caso hoje, como já faz alguns meses, faz 4, 5 meses que eu não estou mais no sistema de bibliotecas, enquanto eu falava, eu até achei curioso, porque eu falava como se eu estivesse inserida, né, ainda, né, nas bibliotecas, mas como é algo que eu gosto muito, acaba, né, internalizando. Eu estou como docente, então não participo mais
não tenho mais, né, conhecimento de como está sendo gerenciado, de quem que está com essa responsabilidade, porque estava num momento de transição. O que aconteceu foi que o repositório continuou vinculado ao sistema de bibliotecas, então hoje ele é vinculado, mas não tem, eu acho que não tem mais a participação desse grupo de pesquisa, está vinculado à Agência de Tecnologia da Informação dentro da universidade. Obrigado, Paula, pelo esclarecimento. Espero também que tenha respondido a dúvida da Sayonara. Eu acho que também a gente falar que tem essa ideia da gente sempre estar presente junto com os órgãos de pesquisa. Existem, às vezes, coordenadorias de pesquisa, isso falando em universidades, né, pró-reitorias de pesquisa, e se aproximar, de alguma maneira, fazer com que o diretor da biblioteca, o gestor, o coordenador, que seja, ele faça esse contato, porque no dia a dia, até eu falo do exemplo agora, resgatando a tua fala, na PUC, o exemplo que tu deste, eu participei desse projeto na época de criação do escritório, que era a tentativa de chamar de escritório, e ficou realmente como um serviço especificamente, não um escritório formal como é no exterior, mas foi uma aproximação com essa coordenadoria de pesquisa. Então o pessoal da área de pesquisa muitas vezes tem pesquisadores que trabalham e que levam à frente muitas ideias e às vezes não tem braço ou não tem o apoio tecnológico e técnico que nós temos para dar. Então, essa aproximação é essencial, e aí surgiram todas aquelas temáticas ali que no início a gente pensa, não, vamos trabalhar só com produção documental, não, vamos trabalhar com levantamento, não, vamos trabalhar com arcídio, vamos trabalhar... E foram surgindo as ideias para que a gente compusesse um portfólio de apoio. E não se esgotam, daqui a pouco podem surgir em cada instituição diferentes depois necessidades e iniciativas. Vou complementar com a Sayonara até que ela comenta, Paula. Muito obrigado mesmo, é sempre muito importante conhecer essas experiências. Que bom que eu ajudei. Eu vou ler também uma fala aqui de um colega nosso, é o Tiago Silva, ele é da Universidade Católica de Pernambuco, em Recife. Muitos professores também não conhecem as ferramentas de pesquisa, nem se interessam em procurá-las para auxiliar os seus próprios alunos. Como podemos instigar esse tipo de professor? Já conheci professor orientador de programas que não conhecia nem o Mendeley. Então, Tiago, eu buscava muito aproveitar as oportunidades. Então, assim, eu acho que o professor vem muitas vezes, às vezes eles vêm para a biblioteca para entregar uma doação de livro, né, para buscar cópia de um artigo, mas muitos docentes, e daí falando da minha experiência especialmente no direito, eles têm bibliotecas particulares, não estavam ali a todo momento emprestando material. Então, eu aproveitava muito essas oportunidades. O professor vinha entregar um material, eu fazia algum comentário, você viu que tem uma ferramenta nova, está com algum projeto novo, professor, gostaria de ajuda? Puxar assunto, né? É uma boa forma de você ir inserindo, mas também algo que eu fazia e que eu acho que foi muito efetivo, porque depois até eu recebi retorno de alguns professores sobre isso, não o tempo todo, para não encher a caixa de e-mail deles, mas eu mandava e-mails estratégicos, né, pensava muito no assunto do e-mail, né, para chamar a atenção deles para algumas coisas, né. Então, sei lá, a biblioteca teve um momento que a gente digitalizou todos os TCCs. Né? Os TCCs, antes dos alunos da graduação, eram disponibilizados, né, impressos, e daí a partir de determinado ano começou a receber só digital, mas o retrospectivo, a biblioteca fez uma força-tarefa, fez a digitalização, a gente divulgou esse serviço, né? Você precisa usar de estratégias, né? Estar presente no horário do intervalo, dar uma voltinha lá na sala, né? Próximo, os professores encontram um ou outro, conversar sobre isso. Mas principalmente, eu diria, né? Essas são estratégias, né, mais informais, mas eu diria que você precisa apresentar. Então, hoje, falando, por exemplo, do ORCID, a CAPES está exigindo que o professor tenha um cadastro, né, do identificador persistente, né, de pesquisador, né, aí eu citando aqui o ORCID,
eles estão exigindo que o professor faça esse cadastro, vincule a plataforma Sucupira. Então, provavelmente a maioria dos professores de pós-graduação já sabem disso, mas muitos estão criando os seus identificadores e não preenchendo com as suas informações, outros estão tendo dificuldade para criar, né? Então, verificar essas oportunidades. Então, se você tem o conhecimento que a CAPES está exigindo, envie um e-mail dizendo, olha, professor, tenha essa ferramenta, talvez, se a biblioteca não oferece ainda um curso sobre isso, mas pelo menos um link dos tutoriais, né, oferecer e se preparar para oferecer esse serviço, né? Porque como eu falei em toda a minha fala, a gente precisa se adaptar e se reinventar às novas necessidades. Então, essas são algumas estratégias que eu usava. Apesar da gente achar que às vezes o e-mail não funciona, mas funciona assim. Se você pegar 20% do seu corpo docente, já é positivo, porque um vai também falando para o outro, né? Eu fui até a biblioteca, eles me ajudaram, né? E assim vai passando a informação também. Obrigado, Paula, pela fala também. Eu acho que é interessante instigar e aproveitar aqui a fala do Aparecido Alves. Bom dia, Aparecido. Ele é da Anhanguera, de São Paulo, bibliotecário. Aqui deixo na sala de professores e coordenadores todas as novidades dos serviços e produtos das bibliotecas em suas mesas, via manuais e também o diálogo constante sobre quais projetos eles estão participando e nos colocar à disposição para auxiliá-los. Então, é a ideia mesmo de promover e fazer o bate-papo. Acho que isso aí colabora no sentido de trabalho mesmo que a gente está fazendo. Vou voltar aqui a uma fala da Maria José Rodrigues Paiva, do FPB. Ela tinha complementado a pergunta dela e também acho que tem a ver com essa ideia da gente estar presente e sempre observando as necessidades. Ela fala, inclusive, o bibliotecário é gestor de recursos humanos, de alguma maneira, pois na medida em que faz uma leitura corporal, deve conhecer e gostar de gente. Tem que se observar, entretanto, os docentes que desrespeitam o bibliotecário e que querem que o bibliotecário realize atividades docentes. Aí a gente fala, apoio, não é ser a mão de obra, muitas vezes, que o pessoal preenche aqui o meu lápis. Nunca a gente vai fazer isso, a gente vai orientar ele como é que preenche o lápis. Por exemplo, isso é um grande serviço quando a gente está falando em resultados e também perfil do educador, um curso de como preencher lápis. Não é muito comum, eu raramente vejo, mas acho que seria, se colocar assim como um curso online hoje em dia, meu Deus, acho que ia chover de gente querendo participar. Isso é um medo, né, de muitos bibliotecários, até porque muitos já passaram por isso, né? Quando a gente fala em oferta de serviços, atendimento ao público, a gente acaba tendo experiências como essa, né? Mas eu acho que é bem na linha do que você falou, Michelangelo, a gente sempre deixar muito claro, né, até onde vai a oferta daquele serviço. É um serviço de orientação, né? Do Lattes, aqui na UFR, foram, não online, mas foram ofertados alguns cursos e sempre teve uma procura bem grande. A Fabiane Fir, que é bibliotecária da Saúde, ela ofereceu alguns cursos lá na Biblioteca da Saúde, e aí acaba que outros ficam sabendo, às vezes até no próprio, os departamentos começam a solicitar, né? Então, com certeza, se estivesse online, eu acho que ia... Ontem, do ORCID, a gente ofereceu um do ORCID, foi a oferta do sistema de bibliotecas que eu ministrei. Teve muitas pessoas participando, porque as pessoas estão, né, sedentas por essas informações. Sim, sim, e precisam, na prática, para conseguir o seu trabalho, mesmo à distância agora. Vou ler uma fala da Regiane, ela é de São José dos Pinhais, sistema FIEP. Gostei da palestra, excelente, Paula. Nós estamos em trabalho remoto e durante esse período de suspensão das aulas, por não poder fazer fisicamente as ações de datas comemorativas, continuamos enviando e-mails aos alunos com cards de datas como o Dia do Livro, homenagem a autores. Não podemos nos deixar esquecer, a biblioteca continua viva e dando suporte à pesquisa e até de uso de recursos como os livros digitais, por exemplo.
É isso mesmo, né? Eu acho que até nesse momento, os nossos usuários precisam muito de nós, né? Precisam da biblioteca, continuar sabendo, até para saber as novidades, né? Então, eu diria que nesse momento o papel da biblioteca é ficar atenta, né? Às novidades que podem ser úteis para a sua comunidade e fazer exatamente como você falou, né? Compartilhar, se colocar à disposição, né, para auxiliar. Muitas bibliotecas que não tinham atendimento remoto, né, têm feito, se reinventando para acompanhar esse momento que nós estamos passando. Sim. Acho que reinventar e se preparar também, a gente agora tem que fazer um esforço de educação. Vou fazer a pergunta da Maria Conceição Silva para a gente aqui e para tu responderes também com o teu conhecimento, Paula. Qual seria uma indicação de caminho para a gente, profissional, conhecer essas novas ferramentas para levantamento de dados e apoio à pesquisa para quem é cru em tecnologia? Quais seriam ferramentas que tu acha que seriam imprescindíveis? Então, por exemplo, eu falei ali da questão do conhecimento dos conceitos de ciência aberta, né, que estão sendo tão falados. Ficar de olho nas instituições, por exemplo, vou citar como um exemplo específico, o Cruz, que está muito envolvida, né, com essa temática. Sim, aqui, para pelas do Cruz, isso. Né? Então, eles têm vários cursos online sobre ciência aberta. Então, na verdade, não só sobre acesso aberto, sobre a questão do direito autoral relacionado a essa temática. Então, várias daquelas habilidades, daquelas necessidades de adequação das bibliotecas que eu citei, podem ser conhecidas, atendidas, fazendo, por exemplo, um curso da Fundação Oswaldo Cruz, que está disponível aberto, online. Eu citei aqui a ferramenta Zotero, que é um gerenciador bibliográfico. Existem tutoriais online. Se você procurar no YouTube, tem cursos gravados. Na semana passada, a biblioteca aqui da UFPR ofereceu, a Biblioteca de Ciências Jurídicas ofereceu o curso está gravado, disponível na página, com o passo a passo de como utilizar essa ferramenta. Então, eu diria, saber como pesquisar em base de dados é fundamental, saber elaborar uma estratégia de busca, portal de periódicos da CAPES, como eu falei, e aí softwares, gerenciador bibliográfico, né? De preferência, se você conhece os outros acabam ficando mais fácil porque tem as mesmas funcionalidades. É importante talvez você saber a diferença entre um e outro, porque às vezes alguns alunos pedem, né, esse tipo, mas qual você indicaria, né? Então, para saber estabelecer essa diferenciação. No caso, por exemplo, eu falei até anteriormente, o repositório da UFPR, existe uma coleção que é do Programa de Educação Continuada de Usuários. Ali tem vários tutoriais, slides, vídeos com essas ferramentas que podem te ajudar também. Serviço de descoberta, é fundamental saber o que é, e muitos bibliotecários, infelizmente, olham e acham que é só mais uma ferramenta de busca. Mas qual o diferencial dessa ferramenta? Como ela vai ajudar o pesquisador, né? Então, é importante que você conheça para que você possa apoiar, né, o processo de pesquisa. Não, perfeito. Eu acho que até agora estou divulgando algumas iniciativas aqui também. A Ana Gribler, coloquei para os convidados. Paula, tu não recebeste, eu estava só compartilhando entre os convidados aqui para não te atrapalhar, mas a Ana Gribler, da URGS, ela divulgou inclusive um treinamento do LATS, que foi dado pelo Super 8 da URGS, é um programa de capacitação de literacia informacional e digital que a URGS oferece aqui em Porto Alegre. E apesar de online, teve lotação total na sala. E ela até divulgou aqui, eu divulguei com todos os slides que foram utilizados também lá no Super 8. Convido vocês a acessarem e utilizarem e também se inspirarem nesse grande projeto que a URGS desenvolve, que são 8 competências que ele trabalha, por isso Super 8, e que trabalha também com essa ideia de a gente ser educador, nesse sentido de trabalhar com literacia para os nossos usuários. A Arlete Oliveira também comentou o blog Planeta Zotero. Tem muitos tutoriais, apostilas, inclusive várias dicas, não só do Zotero, mas também de outras ferramentas. Até a Maria José Rodrigues fala o seguinte aqui, que a Letícia Strel tem sido uma grande líder na URGS. Não, com certeza, por tudo que ela tem feito lá e essas iniciativas de apoio não só
ao ensino, mas como a gente fala, pesquisa, extensão e preparação, realmente, eu vou dizer assim, o bibliotecário, seja uma criança, seja um adolescente, um jovem, um adulto, a biblioteca e o bibliotecário tem o papel de educador nessa hora e tentar mexer com a formação dele e a formação profissional. Ele está ali sendo apoiado numa tarefa, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar o lado humano dele, né? De perceber que a gente está formando um profissional, formando uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa numa comunidade, no caso das bibliotecas públicas também, né? Sim. Deixa eu ler aqui uma fala também agora, não vai ser uma pergunta, mas é uns parabéns, que a Maria Nazaré Moraes de Oliveira está indicando aqui. Mais uma explanação que instiga os bibliotecários à capacitação, a trabalhar em equipe, a buscar e sensibilizar os gestores da instituição e a importância da biblioteca como esse apoio nos processos de pesquisa e disseminação, ampliando espaços, indo além dos contextos internos. Meus parabéns. Obrigada. E tem aqui uma pessoa que também te conhece, e daí vou ler também aqui a fala dela. Ela é Carolina de Oliveira, bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal de Castro. Fica pertinho de Curitiba, no Paraná. Aqui eu acabo atendendo muitos acadêmicos também, principalmente de cursos de ensino superior EAD. Isso aqui é uma realidade que muitas vezes acontece, pessoal. Os polos, às vezes, não têm uma informação tão pronta ou então não dão conta e as bibliotecas escolares, municipais, acabam fazendo o papel das acadêmicas. Vejam como mesmo a municipal acaba entrando nessa seara. Então, ela fala o seguinte: sinto que preciso desenvolver mais habilidades como bibliotecária universitária. Imagino para dar conta dessas demandas. Por isso estou aqui. Excelente apresentação, Paulo. Obrigado por suas orientações. Eu fui aluna na UX. Infelizmente não cheguei a ser a sua aluna, mas assisti a 2 palestras suas na semana acadêmica, presencial e virtualmente também. Aprendi muito. Oi, Caroline, que bom que você está aqui. Isso é uma realidade no Brasil, né? Como o Michelangelo falou, a biblioteca pública cumprindo, além do seu papel, né? Muitas vezes o papel de biblioteca escolar, biblioteca universitária, e principalmente, né, a questão do ensino à distância, então, que acaba dificultando, né, às vezes o aluno tem acesso a algum material digital, mas não é tudo o que ele precisa, né, e o bibliotecário aí da biblioteca pública precisa se reinventar, né, a adquirir mais habilidades, né, além daquelas necessárias, porque se a gente for falar, cada unidade de informação tem suas necessidades, né, mas que bom que você tem buscado, né, essa capacitação para auxiliar, né, esses seus usuários. Não, acho que agora é a ideia da gente trabalhar e se reinventar. Então, não é só a colega que falou isso, que está mudando o perfil dela e se preparando também para essa mudança. Todos nós, de uma maneira geral, estão também assim, instigados a mudar agora o perfil. Então, se antes a gente tinha aquela ideia do trabalho mais em escritório, sentado numa mesa, está mudando. Então, eu vou falar agora aqui a fala da Eliane Jovanovic, ela é da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Paula, você acha que todas essas reinvenções para continuar oferecendo serviços nas bibliotecas, em especial nas bibliotecas acadêmicas, serviram para tirar muitos bibliotecários da zona de conforto e possibilita que no pós-Covid esses serviços continuem sendo oferecidos de maneira mais efetiva? Eu acho que sim, né? Que serve sim para mostrar que há possibilidades, né? Que é possível sim você usar as tecnologias a seu favor. Mas ainda eu vejo que há um papel a ser desempenhado pelas nossas escolas de biblioteconomia. Tem uma pergunta sobre isso aqui, inclusive, também. Para que o aluno saia da universidade já sabendo, né, desse seu papel, dessa necessidade. Tem algo relacionado também a perfil, né? Não é nem perfil, às vezes a disponibilidade, né? Porque é fato que muitos profissionais preferem ficar na zona de conforto, né? Mas não é a maioria. Eu acho que
a maioria tem, sim, disponibilidade. Da minha experiência, eu percebo que também há muitas pessoas, às vezes, com insegurança com relação à tecnologia, porque apesar da gente acreditar, né, e isso tem sido mostrado agora, quando a gente tem acesso à internet, a um computador, a gente acha que passa, né, a achar que todo mundo tem o mesmo acesso, e a gente tem tido discussões calorosas sobre isso na universidade, inclusive para possibilitar o ensino à distância nesse período, mas nós vivemos num país muito desigual, né? Então nós temos muitas pessoas sem acesso, né, com pouco acesso, e que muitas vezes isso acaba gerando uma insegurança, mas eu acho que eu ainda bateria na tecla da questão das escolas, né, de biblioteconomia, dos currículos, que precisam se adaptar constantemente às necessidades do mercado, né, para que possam formar profissionais que cheguem no mercado minimamente preparados, né, para atender as necessidades. Até essa era uma pergunta da Lucília Vieira, justamente, que ela pergunta se o profissional bibliotecário, com as habilidades citadas, todas essas grandes habilidades que tu citaste, né, que a gente pode percorrer e começar a atuar e ter muita atuação ativa, está sendo formado por nossas escolas. Eu acho que sim. Muitas instituições já têm conseguido inserir essas informações, essas habilidades, né? Informações que possam desenvolver essas habilidades e competências para os alunos, mas talvez ainda falte um pouquinho, né? Às vezes eu vejo que até o professor ia fazendo uma autocrítica, né? O professor olhar para a prática, trazer... Eu conheço professores, né, que levam para a sala de aula profissionais, né? Então tá ministrando uma disciplina sobre repositório institucional, ele não vai só da teoria, ele vai trazer profissionais para falar como é o dia a dia, porque a teoria é muito diferente da prática, né? Então, até muitas vezes por isso, existem alguns conflitos entre o bibliotecário, principalmente aí falando de universidades públicas, né, que às vezes demora muito tempo para ter concurso, mas aí chega um bibliotecário novo, sedento por aplicar novos conhecimentos, e aquele bibliotecário que já está há muito tempo, que sabe que não é, que é possível fazer mudanças, mas que não é muitas vezes tão fácil, né, como parece na teoria. Então, acho que nas universidades, uma sugestão e algo que eu fiz muito quando eu atuei no curso à distância da UFS, então a gente tinha a parte do material textual, eu procurava ter aulas online, mas também levava muitos profissionais, né? Até a Carol Braga, que trabalhou na EBSCO, o Renan foi dar palestra, né? Deu palestras online, então você levar profissionais que conhecem a prática relacionada ao tema daquela disciplina é um diferencial. Conheço muitos docentes que vêm fazendo isso. Dos currículos que eu conheço, né, estudei na Unesp, o Unesp tem um currículo ótimo, né, para preparar profissionais para o mercado, o DESC, então não posso falar, né, tanto a UX também, mas não posso falar das outras instituições que não tenho conhecimento profundo, mas eu acho que há sim uma tentativa, mas eu deixaria assim como dica, né, essa interação com os profissionais, aqueles que estão no mercado, do docente, que muitas vezes o docente já atuou, no meu caso é muito recente, né, eu acabei de sair por uns meses que eu saí da minha atuação como bibliotecária e estou como docente. E até na minha entrevista, o professor da banca falou, como que você vai fazer daqui a 10 anos para continuar trazendo para a sala de aula as questões práticas, né? Como hoje está muito fresco, né? E daqui a 10 anos. E vai mudando na prática. Todo mundo, eu falo por mim, tenho 20 anos de formação e as práticas mudaram, acho que mudam todos os anos. Tanto que aqui até a Maria José fala isso, né? Que há exceções, porque a maioria das escolas ainda mantém foco na teoria tecnicista.
e que tem que fazer essa mudança, porque vai ter um ganho muito grande para os alunos terem uma vivência e uma sensibilidade prática, né, da atuação. Um exemplo disso que ela falou, Michelangelo, só para se eu puder só acrescentar, Claro. Por exemplo, teve uma vez que teve um evento na UDESC que a professora, a palestrante falava que quando um aluno no curso de biblioteconomia faz disciplinas de representação da informação, principalmente ela estava falando de representação temática, né? Então indexação, classificação, a intenção é formar classificacionistas e não classificadores, né? O que isso significa? Profissionais aptos a criar taxonomias, novos sistemas de organização do conhecimento, né? Linguagens documentais. E aí eu questionei ela justamente essa mesma pergunta que ela está me fazendo agora, né? Porque eu acho que isso ainda falta, né? Se a gente for pensar, a gente aprende a usar CDD e CDU e a indexar, mas acho que falta um pouco mais olhar para... E aí não falando só de biblioteca universitária, mas também do mercado, de outras possibilidades de atuação, né? Do bibliotecário como um curador de conteúdo, né? Como alguém que vai trabalhar na descrição de objetos digitais para um website, né? E assim por diante. Bom, essa área de curadoria é muito extensa também. Tem, inclusive, aqui questões, pessoal, estava revendo aqui as perguntas, que são algumas específicas sobre repositório e sobre publicação, autoarquivamento. Eu vou passar depois para a Paula, para que ela possa também depois ter a gentileza de fazer o contato com vocês, respondendo elas. A gente está já chegando perto do fim aqui da nossa sessão. Estamos aí com 1h30 já de sessão e muito, muito proveitosa. Poderemos ficar mais tempo aqui trabalhando e conversando. Vou ler agora, para a gente finalizando, alguns comentários, Paula, da tua apresentação e também para que a gente possa também levar outras mensagens. Então, a Jussiene Pedroso, da Unesp de Guaratinguetá, São Paulo. Parabéns a toda a fala da Karina. Percebemos que verdadeiramente todas as ramificações da sociedade foram obrigadas a se inserir na era digital. Antes tínhamos a ideia que precisávamos nos aperfeiçoar, mas agora urge uma necessidade de atuar, e que percebemos que estamos avançando no mesmo instante em que caminhamos, que estamos derrubando verdadeiras barreiras e parece que, enfim, estamos falando a mesma linguagem mundial. Legal. E aqui também a Ana Silva, ela é da UniFG, de Pernambuco. Professora Paula, parabéns pela apresentação, muito oportuna nesse momento e na volta presencial que precisamos nos adaptar a essas novas tendências e sairmos da zona de conforto, pois a biblioteca é um organismo dinâmico. Sim, legal, obrigada. A gente tem também uma aqui que é a da Jussiara Rodrigues, bibliotecária Sesvale, Piauí. Vou voltar da quarentena, porque no momento estamos de férias coletivas, cheias de projetos para pôr em prática. Gostei muito das tuas sugestões e em todos os webinários que assisti da EBSCO. Obrigado por compartilhar teu conhecimento, Paula. Obrigada, que bom saber que foi motivador também. Não, vai ficar gravado e ainda vai perpetuar por muito tempo, Paula. E eu vou fechar aqui com a fala da Ana Virgínia de Queiroz Melo Leite. Parabéns pela excelente palestra e acredito que todos os produtos e serviços oferecidos pelas bibliotecas têm que ser necessariamente divulgados prioritariamente com a equipe que nela trabalha. Até respondendo sobre a questão, tinha pergunta sobre a atuação do auxiliar e que também como a gente muda a atuação dele. Todos têm que estar a par sempre de tudo que pode ser feito para auxiliar o usuário. Atuei por quase 10 anos, então, Ana Virgínia, numa grande universidade. O programa de capacitação de auxiliares e assistentes resultou em descobertas de grandes talentos, inclusive para atuar fora do espaço da biblioteca. Obrigado por compartilhar. Bacana, muito bom. Então, para encerrar também, vou novamente divulgar, como eu tinha divulgado no início, Paula, para que a gente também compartilhe, a gente sempre fala o papel do bibliotecário, sempre compartilhando, claro. A EBSCO está com uma série de recursos gratuitos a respeito do Covid, então o Healthcare Research Center da EBSCO. O nosso tópico da Covid-19 na Dynamed, que é a nossa ferramenta de medicina baseada em evidências, também está aberto para que todos possam, então, utilizá-lo. Então, divulguem
esses recursos, junto com esses também existe ali um portal que vocês estão vendo, que ele é um portal de editores e que está hospedado no ambiente da EBSCO, ou seja, a EBSCO está patrocinando esse portal para todos os editores parceiros. Nós representamos mais de 80 mil editores no mundo. E esse é um portal dos editores, inclusive com informações país por país. Então, eu quero saber como é que anda a questão epidemiológica e de avanço e tratamento no Brasil. Então, vão ali ter informações, por exemplo, da Fiocruz. Então, é um canal mundial que está sendo divulgado informações globais e também informações locais sobre a Covid. E também convido a todos a se inscreverem e a participarem dos próximos webinários. A gente está com uma programação bem extensa aí, ainda até maio, com profissionais com tanta qualificação assim como a Paula Carina, que nos brindou hoje com essa excelente fala. Então, se inscrevam para que possam participar dos demais. E também divulgamos nesse mesmo site e no nosso canal no YouTube, da EBSCO Português, todas as edições dos seminários que já passaram. Então, vocês podem também assisti-los novamente e também divulgar para todos os interessados. Agradecemos a todos pela participação e, Paula, em nome da EBSCO, do Renan, do Leandro, todos estamos aqui também presentes e te ouvindo. Brindamos aí a tua participação, agradecemos muito, tivemos mais de 350 pessoas participando hoje e absorvendo todo esse grande conhecimento e experiência que tu tens. Muito obrigada. Obrigada, Nicolas. Nós é que agradecemos, Paula. E obrigado a todos pela participação. Desejo aí um excelente final de manhã e um excelente feriado que temos amanhã e uma ótima semana que vem. Grande abraço a todos.